A Cadeia da Prece, Jesus, mais perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia região metropolitana, bom dia às múltiplas cidades até onde chegamos, através da Band Paraná, através da Top TV, canal 57, né? Rede aberta, e através do canal 25 e 525 da Claro Net. Bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe a você, sua casa, sua família. Que realmente esse dia seja um dia de surpresas boas da parte de Deus para você e para sua casa. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estarem conosco. Todo esse tempo, né? São muitos anos, né? São muitos anos. Eu fiz 30 anos de Cadeia da Prece no rádio, diariamente, 30 anos. E já há 15 estamos na televisão, já é uma história, né? Então, 45, 46 anos, pelo menos, de levando a palavra de Deus dessa forma extraordinária que é o rádio e a televisão, né? Sempre no propósito de realmente levar até você uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que tire você de situações difíceis, porque o Evangelho tem esse poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando eu falo a salvação, evidentemente, primordialmente, é da alma que é eterna, mas também das múltiplas situações difíceis com as quais, lamentavelmente, nós convivemos, como já estamos convivendo há quase 2 anos. 2 anos, gente. 2 anos desse pandemônio, dessa pandemia, 2 anos perdendo parentes, amigos, membros de igreja, enfim, né? Mas está passando. Com dificuldades, está passando, um novo ano se aproxima, eu abençoo o governo desse país, eu abençoo o governo do meu estado, eu abençoo o governo da minha cidade, porque eu quero mais é ver não só minha igreja, minha família, mas você, a população de um modo geral, crescendo, prosperando. E 2022 será assim. Já estamos todos preparados para, no começo de dezembro, de 11 a 14, com o pastor Eduardo Chagas, o nosso projeto de vida Conta as Estrelas. E já no 4º dia de janeiro, uma terça-feira, recebo o pastor José Luiz Acunha para 6 dias de clamor para 12 meses de vitória, né? Então a gente está realmente com um otimismo, o que a imprensa andou publicando aí, né? Admirada com o otimismo do povo evangélico. Não tem admiração, porque o nosso otimismo não é movido por pensamento positivo, não é movido por autoajuda. A nossa motivação, né? O nosso entusiasmo é movido por ajuda do alto, que não falha, né? Que não falha. Atravessando um momento difícil, sim, o choro pode durar uma noite. Mas para aqueles que confiam em Deus e na sua palavra, a alegria sempre virá pela manhã. Eu disse sempre. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas sempre virá, né? E eu quero convidar vocês para estarem comigo amanhã, às 9 da manhã e às 7h30 da noite. Amanhã nós estaremos celebrando a ceia do Senhor deste mês da graça de novembro, do ano da graça de 2021. Venha com a sua família, 9 da manhã. Agora que estamos voltando ao normal, parei com a semana da Santa Ceia, né? Vamos voltar a fazer domingo de manhã, domingo de noite, e é bom avisar também que é o único culto nosso que nós vamos manter online, né? Para que as pessoas de idade, aqueles que não têm condição, possam participar conosco, né? Nesse domingo de manhã online, à noite já não mais, né? E segunda-feira, a grande convenção nacional online, né? Comemorativa dos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, porque no mundo, o ano que vem, nós completaremos o nosso centenário. Então que Deus seja louvado pela vida dos nossos fundadores, na vida daqueles que
ajudaram a escrever, ou que escreveram essa história, e daqueles que estão escrevendo ainda essa história vitoriosa. Uma igreja que tem seus problemas, como qualquer uma tem, formada por humanos, não é isso? Mas uma igreja vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Então, Deus seja louvado em todas as coisas. Participe conosco agora desse culto editado. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Quem achou capítulo 11 de João, diga amém. Eu quero ler apenas um versículo com vocês. Senhor, eis que está enfermo aquele, o quê? Que tu amas. Amém? E João, o chamado apóstolo do amor, né? No capítulo 11 do seu evangelho, como nós lemos apenas esse versículo curtinho aqui, né? Fala de uma família. Mas não era uma família qualquer. Era uma família que decisivamente Jesus amava. Tanto que frequentemente dormia na casa deles, parava na casa deles, comia com eles, tinha intimidade com eles. E essa família, pelo que a gente entende, nunca falou de pai nem de mãe deles nas escrituras, ela se compunha de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, né? E essa família estava enfrentando um drama. De repente, da noite para o dia, o Lázaro foi vítima de uma enfermidade terrível, não sabemos exatamente o que, mas uma enfermidade que levava à morte, né? E o fato daquela família ser amiga de Jesus não impediu que ela enfrentasse juntos, os 3 irmãos, a enfermidade de Lázaro. Isso significa dizer, irmãos, que não é pelo fato de nós sermos cristãos que nós temos como os escravos no passado tinham, uma carta de alforria, liberdade, ninguém mais podia escravizar, ou um cartão de imunidade contra as provas, as lutas, as coisas naturais que acontecem conosco, porque afinal de contas nós temos um corpo e vivemos nesse corpo. É como Jesus disse, o espírito está pronto, a carne é que é fraca. E realmente, a gente vai chegando, a idade vai chegando, muita coisa deixa de ser produzida pelo meu organismo, pelo seu organismo, muitas coisas começam a aparecer, como um médico amigo meu me disse essa semana ainda, né? Rogério, é bem que disseram para mim mesmo, que o dia que eu levantar e não sentir dor nenhuma é porque eu morri. E é verdade. Isso significa que é natural, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo natural. Mas nós somos sobrenaturais, como sobrenatural é o nosso Deus, como sobrenatural é o nosso mundo verdadeiro. Cristianismo, gente, não é... Antigamente eu tive alguns privilégios aí, né? Eu me lembro sempre lá em Londres, inclusive, e aqui mesmo no Brasil, no tempo que existia a Varig, né? Aquelas salas VIPs que a gente podia ficar, né? Esperando voos e tudo mais, que era um luxo, né? Hoje nem isso tem, não te dão nem um pacote de bolacha para você comer no voo, você tem que pagar se quiser alguma coisa, né? Mas o cristianismo, gente, não é uma sala VIP assim, não é, né? Onde a gente fica esperando, como numa estufa, né? Espiritual, o dia da nossa partida. Não. O cristianismo não é um parque de diversões, não é, como eu costumo dizer, uma Disneylândia dos crentes, não é uma colônia de férias. Nós não temos imunidades especiais, exceto contra as trevas. Mas temos sim aquilo que a gente chama de imanência, né? Espiritual, e é isso que nós temos que entender. Nós temos sim a presença de Jesus conosco através da presença do Espírito Santo em nós. O profeta Isaías diz uma passagem que eu não canso de repetir para cada um de vocês aqui, que está lá no capítulo 43, né?
quando passares pelas águas. Deus não engana ninguém. Não promete coisas irrealizáveis. E ele já começa lá atrás com o profeta Isaías, dizendo, quando passares, não diz se você passar por lutas. Quando você passar, em outras palavras, você vai passar. É natural passarmos por lutas. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, diz Deus através do profeta, você não vai se queimar, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, e eu estarei contigo. Eu não te livro da luta, mas eu te livro na luta. Se não fosse assim, o Espírito do Senhor não teria usado com tanta sabedoria o apóstolo Paulo para nos ensinar a respeito de uma armadura perfeita e completa que Deus tem preparada para os seus. Armadura para quê? Espada para quê? Capacete para quê? Para lutar. E muita gente acredita em falsos pregadores por aí, um evangelho de comodidades, que você vem para Jesus, está tudo resolvido. Não. Eu costumo colocar assim, antes de Jesus nós estávamos numa briga, a gente só apanhava. Quando a gente vem para Jesus, a gente entra numa guerra, a gente só vence. Mas para vencer tem que lutar. Para vencer tem que lutar. Deus está com você. Em todo e qualquer vale de dor que você tenha que passar. Deus está conosco no leito da enfermidade. Se o nosso tempo estiver marcado, a gente vai com ele, que é uma grande vitória. Se o nosso tempo não estiver marcado, a gente fica para lutar mais, até aquele dia, né? Deus está conosco nos tempos difíceis, nas chamadas intempéries, né? Se não estivesse, ninguém estaria aqui hoje. Ninguém teria suportado algumas coisas que muitos de nós já suportamos. Mas eu quero dizer que as crises, né, muitas vezes surpreendentes, que não conseguimos controlar, como essa família, dessa jovem cantora de 26 anos, quem é que podia esperar uma coisa dessa da noite para o dia? Né? Mas é uma crise sem igual, que o Brasil inteiro, até porque ela era uma jovem extremamente simpática, a gente via que ela era uma mulher humilde assim e tudo mais, apesar de uma fama absurda, né? Absurda. Só de seguidores que ela tinha são zilhões. A maior live que já se fez no mundo foi dela, com 3 milhões participando, né? Então, da noite para o dia, o que era fama, o que era dinheiro, o que era felicidade, o que era alegria, se transformou num caos. E muitas vezes esse tipo de coisa, em menores dimensões, se abatem sobre a nossa vida, nosso casamento, nossos relacionamentos, nossas finanças, muitas vezes, né? Às vezes a doença bate a porta, as dores chegam à porta, às vezes somos obrigados a passar por uma cirurgia, como um pastor amigo nosso que veio dos Estados Unidos para tratar de uma coisa por causa da Covid e teve que passar por cateterismo, por angioplastia e essa coisa arada toda. Quando menos se espera, né? As coisas acontecem. E isso aconteceu com Lázaro. Estava tudo bem, até deixar de estar. Ele ficou doente, mandaram chamar Jesus rapidamente, e olha, como Marta, só pode ter sido Marta, né? Mandou dizer para Jesus, né? Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. Precisava de uma ênfase maior num pedido? Aquele que tu ama, não esqueça, é aquele que tu amas, não é o vizinho, não é o outro lá, não é o samaritano, é aquele que tu amas, né? Ficou doente, piorou ao ponto de chegar a morrer, simplesmente. E não é simples conciliar o amor de Jesus, o amor de Deus, com o sofrimento.
É muito difícil para a nossa cabeça, a nossa mente tão limitada, tratar com assuntos tão ilimitados. Aquela família de Betânia, tão logo Lázaro ficou doente, primeira coisa que eles fizeram e que nós temos que aprender, primeira coisa, a gente recorre a Jesus. Não recorre ao advogado, ao médico, embora tudo isso é válido e necessário. Não recorre ao dinheiro, não recorre ao padrinho político. Recorre primeiro a Jesus. E como eu disse, ela mandou um recado na medida certa, com a base certa. Aquele que tu amas está doente e pode morrer. Interessante que elas não disseram, aquele que te ama está doente. Elas foram bem mais incisivas, bem mais objetivas, eu diria até bem mais inteligentes. Mas elas disseram, aquele que tu amas está enfermo. Por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, não é? É o caso da pequena Laura aqui. Se der um espirro, corre todo mundo para ver o que está acontecendo de madrugada a qualquer momento. Por quê? Porque amam a criança e Deus nos ama dessa maneira. Eu tenho certeza que Marta dizia para as pessoas que estavam na sua casa, fiquem tranquilos, Jesus está vindo. Mandei chamá-lo. E eu mandei dizer para ele que aquele que ele ama está muito doente. E ele nunca nos deixou na mão, ele nunca nos desamparou. Quem sabe as pessoas que estavam em volta diziam assim, Marta, será que Jesus não vem? Passou um dia, passou 2, passou 3. Será que ele realmente não vem? Será que ele não vai socorrer vocês na hora da sua aflição? Esse é aquele parente encardido, que tem diferença com você por você ser crente em Jesus. Esse é aquele vizinho debochado, né? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Será que ele não vem te socorrer? E Marta com firmeza respondia, ele vem. Ele nunca nos deixou numa situação difícil. Ele vai chegar. Mas de repente, a Bíblia diz que Lázaro morreu. Morreu. Parou tudo. Acabou as esperanças. E Jesus não estava lá. Essa é uma crise, talvez mais difícil que a morte do irmão. Essa é uma dor mais difícil do que ver o corpo do irmão ali sem respirar. Essa é uma situação difícil, adversa, para a qual muitas vezes eu não tenho resposta, você não tem resposta, a humanidade não tem resposta, mas vimos que Marta teve que enfrentar o problema da demora de Jesus, como nós muitas vezes temos que enfrentar a demora de Deus na nossa vida, e só depois que as coisas se resolvem é que a gente entende que não era demora. Talvez esse seja, com certeza, um dos maiores dramas da vida, até para os incrédulos, por incrível que pareça. Por que Jesus demora? Por que Deus demora? Por que é que as providências parecem assim tão mal encaradas, que não vêm de encontro às nossas necessidades? Muito pelo contrário, acabam nos trazendo mais dúvida, mais tristeza. Por que é que algumas situações parecem estar decididamente contra nós? Por que é que coisas ruins acontecem comigo? Por que é que coisas ruins acontecem com o povo de Deus? Por que é que coisas ruins acontecem com pessoas sinceras? Por que é que coisas ruins acontecem com pessoas obedientes, leais a Deus? Às vezes nos parece que as pessoas que andam na contramão, né, da vontade de Deus, é só olhar para a política, principalmente do Brasil. Parece que essas colhem coisas bem melhores, mais favoráveis, enriquecem rápido, tem fama, tem iate, tem avião e assim por diante, e nós temos que andar de ônibus.
Porque, né? O texto diz que Jesus manda um recado para Marta assim: esta enfermidade, versículo 4 em seguida, né? Não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mesmo eu não entendendo, mesmo você não entendendo, mas você tendo a marca da promessa, você tendo a marca do sangue de Cristo na sua vida, como você tem, por mais que pareça demorar, não está demorando. O problema é que nós olhamos para o Cronos, que é o nosso relógio, e esquecemos do Kairos, que é o relógio de Deus, o tempo de Deus. Há alguma coisa para aprendermos nisso, alguma glória a ser acrescentada ao nosso Deus através da nossa luta, da nossa cura, da nossa resposta, da nossa vitória, que certamente está a caminho, está chegando, mas no tempo de Deus. São provas que enfrentamos e que, uma vez vencidas, nos levam a sermos aprovados por Deus, e então nós vamos experimentar bênçãos sem medida, conforme está escrito. Mas se você olhar para a terra, como essa semana nós lá no sítio, um canto lá que fazia 8 anos a gente não plantava nada, gente, aquele trator ficava de pé para rasgar aquela terra dura que estava lá. É difícil, é suado virar toda aquela terra e no primeiro momento arrancar aquela terra. Um trator, gente, difícil, imagine no braço. Imagina com uma enxada. Mas a partir do momento que você passa por todo esse sacrifício, você prepara a terra e você joga a semente, o que vai acontecer? A gente vai colher milho de montão. E depois que colher esse milho, você pode plantar outra cultura qualquer. O trigo, o soja, a cevada, e você vai... Então, na vida com Deus é exatamente assim. Você só não pode deixar de plantar, porque endurece a terra, endurece o nosso coração. E para plantar tem que ter sacrifício, tem que sentir dor, suor, dores musculares, investir dinheiro, para depois poder colher. Enquanto você estiver plantando, você estará colhendo. Na vida com Deus é diferente. Não é diferente. Um aspecto interessante é que a Bíblia diz que este mensageiro levou um dia para ir até onde Jesus estava. Quando Jesus recebeu a notícia, ele ficou ainda mais 2 dias onde ele estava, e não estava longe. Era qualquer coisa como daqui a, talvez, São José dos Pinhais, um pouquinho mais longe, para vocês terem uma ideia, não é? E só depois, no 4º dia, Jesus disse: bom, vamos ver o nosso amigo Lázaro. Mas o pessoal já sabia do que tinha acontecido, né? Mas ele vai em direção a Betânia, porque ele sabia o que já tinha acontecido no Kairos de Deus. Enquanto aquele povo estava olhando para o Cronos, o relógio do homem, não via nada, mas Jesus o tempo todo estava olhando para o Kairos de Deus e sabia que o que ele ia ver era milagre, era glória para o seu Deus e alegria para aquela família, e um testemunho que 2000 anos depois está sendo contado na igreja quadrangular Ecoville, para a glória do nome de Deus. Ele sabia, ele sabe do meu amanhã, ele sabe do teu amanhã, ele sabe por que essa luta, por que essa dor, por que essa perda. E não é perda, e não é luta, nem é dor, é vitória, é conquista, é se tornar uma pessoa mais madura na fé, melhor em todos os sentidos, é ser corrigido por Deus, porque Deus ama, Ele corrige. É como o pai,
Os pais da pequena Laura aqui, usando ela como exemplo, se não corrigir essa menina, Deus me livre e guarde amanhã depois. O que pode ser. Mas uma vez corrigida, ela saberá qual é o melhor caminho a seguir na sua vida. É o que Deus faz comigo e com você. Nós somos crianças. Nós somos crianças imaturas diante de Deus, não é? Então, quando chega a Betânia, a Bíblia, a palavra de Deus, registra que Lázaro já estava morto e já estava sepultado há 4 dias. Ou seja, morreu lá no começo. Já morreu no primeiro dia. Você estava sepultado há 4 dias, morreu já de cara, não é? Isso significa que logo que Marta enviou o mensageiro, Lázaro morreu e foi sepultado. E quando este emissário, vamos assim dizer, que levava o recado de Marta para Jesus, chega para Marta trazendo agora o recado de Jesus, é engraçado, né? De que aquela morte, aquela doença não era para a morte. O Lázaro já estava morto, minha filha. Nós temos que acreditar muito nesse Deus ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que acreditar no Deus dos impossíveis e deixar nossas possibilidades de lado no que diz respeito à vida espiritual, gente. Morto, sepultado já fazia 2 dias. Parecia uma mensagem de brincadeira. Uma mensagem absurda, parecia algo contraditório, parecia uma mensagem que conspirava contra toda a lógica humana. Como é que ele vai dizer que essa morte não é morte, se nós estamos vendo um morto? Onde é que eu posso ver a glória de Deus manifesta nesse defunto? Em toda essa tristeza que nós estamos enfrentando. Gente, ponha isso no seu espírito. Nós somos filhos de Deus. Amém. O nosso Deus é sobrenatural. Amém. Então nós também somos sobrenaturais. Isso aqui não. Isso aqui é tão natural que vai voltar para o pó. Mas nós que estamos aqui dentro, vamos voltar para o Pai, se estivermos em Cristo. Então com isso eu tenho algo importantíssimo que eu quero dizer para você aqui. Se Jesus quiser, com certeza tem jeito. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para vocês? É que Ele quer. O leproso, né? Só não fica nessa dúvida boba. O leproso se joga aos pés dele: Senhor, eu sei que se tu quiseres, eu serei limpo. Quer dizer, ele tinha uma certeza absoluta que ele podia ser limpo, que Jesus podia curar. Ele só não tinha certeza se Jesus queria curar a ele. Se tu quiseres, bem podes limpar-me, pois eu quero que você saiba que Ele quer. Ele quer te abençoar. Quer uma prova? Eu gosto tanto desse Salmo 103. Olha só isso aqui, para responder a pergunta de muita gente. Olha só. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.